Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos. E hoje, como é de costume, eu nunca canso de sempre dizer isso na abertura dos meus programas, estou aqui com um convidado especial, o nosso querido advogado, promotor aposentado e nosso querido presidente da Academia Santamariense de Letras. Hoje ele vem aqui a nos falar sobre uma outra importante atividade cultural da nossa academia, a ASL, sobre o 8º concurso literário infantil Inês Sofia de Vargas. Adede, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter aqui nos nossos estúdios. O que te traz aqui hoje, nós já conversamos algumas coisas para adiantar a pauta, tu vem nos trazer boas notícias para todos os ilustradores e autores de textos infantis em Santa Maria. O que está mais essa grande atividade da nossa Academia de Letras? Já está na 8ª ou 9ª edição? Nona edição. Muito bem. Vindo para cá eu pensava, né, que talvez das atividades da academia, a mais relevante dos últimos tempos, pelo menos, foi esse concurso de literatura infantil. Nós estamos já no 9º concurso, seja, no 9º ano, e a gente observa que cada vez melhor os textos, cada vez melhor as ilustrações. A divulgação tem sido muito boa, graças a ti e a outros amigos da imprensa, e é um evento muito importante, muito relevante para as letras e para a literatura em Santa Maria. E tu tem visto, assim, não vamos ficar em delongas aqui com todo o regulamento, mas o que é necessário que as pessoas, os interessados, saibam. Tem que ser residente de Santa Maria, né? Maior de idade. Nesse momento, a gente até pensa, eventualmente, né, na academia, de abrir esse concurso para outras pessoas de outras cidades. Mas nesse momento, são pessoas residentes em Santa Maria, tem que ser maior de 18 anos, até para efeitos legais, para efeitos de autorização de publicação, né? Porque se é menor já fica mais complicado. E a pessoa não pode ter livros publicados, tem que ser o primeiro texto, porque o objetivo é não só publicar, mas estimular os novos autores e os ilustradores a participarem, né? E os textos, eles devem ser textos apropriados para crianças entre 6 e 10 anos, né? Certo. Então isso significa, assim, né, que tem que ser uma linguagem adequada, não pode ser uma linguagem tipo para criança de 1 ano, de 2 anos, né? Mas também não pode ser uma linguagem de adulto, né? Uma linguagem que seja adequada. Isso, claro, a comissão julgadora que vai ler o texto e vai dizer se essa linguagem é uma linguagem adequada. Pode até, eventualmente, né, Belinazzo, ter um texto bom, uma história boa, mas que tem que ser feita alguma adaptação, retirada alguma palavra, mudada alguma palavra, porque a gente já viu textos assim com palavras inadequadas para a idade de entre 6 e 10 anos, né? Então palavras que não são do domínio de crianças entre 6 e 10 anos. A inscrição vai até o dia 31 de julho, né? Ela deverá ser feita na Secretaria de Cultura, que fica ali no centro, ali na SUCV, né? Na SUCV. Certo. A nossa querida Rosângela, que é membro honorário colaboradora da Academia Santamariense de Letras, até o dia 31 de julho. Tá? E aí depois, então, tem outros eventos, uma outra etapa que seria... Sim, a primeira etapa é para escolher o texto. Textos, né? Uma vez aprovado pela comissão designada pela presidência, que é normal em outras atividades, aí vai para a escolha, a segunda etapa desse concurso, então é a escolha do ilustrador. Então, a comissão se reúne e vai dizer, olha, esse é o melhor texto. Essa decisão é uma decisão que não tem recurso, né? Ou seja, a comissão decidiu, nem o presidente interfere. Né? A gente não divulga, inclusive, quem são os membros da comissão, para evitar, eventualmente, algum tipo de pressão, de assédio e tal. Então, na verdade, tecnicamente, só quem conhece os membros da comissão é o presidente, né? E apresentado, então, foi escolhido esse texto, né? Tem outros textos, mais 2 textos que podem receber menções honrosas, que é só um diploma, né? De reconhecimento, mas esse texto, então, ele abre-se o prazo para a apresentação de desenhos que sejam apropriados. Então, ele é diagramado,
né? Então, nessa página vai esse texto, na outra página vai aquele texto, e aí os autores vão apresentar propostas de ilustração. Não vai precisar ilustrar todo o livro. Sim, né? Só apenas uma amostragem. Né? Vai lá 3 ou 4 páginas para a gente ver se o desenho é um desenho que se adequa à história. Né? E tem que ser um desenho que seja atrativo também. Principalmente, né? Principalmente muita bem colorido, cor. Né? Que seja próprio também para a idade, porque de repente tu tem um desenho que é agressivo demais. Meio assustador demais. Assustador, né? A ideia não é assustar a criança, a ideia é entretê-la, né? Isso. E com isso incentivar a criança a ler. Tem que ser uma leitura agradável, que a criança goste de ler, né? Que ela sinta prazer de ler. E com isso ela passe a gostar de ler e eventualmente até pode se tornar não só um leitor, mas como um escritor também. Como aquilo que a gente diz nas reuniões na academia e em outras entidades, para te escrever tem que ser um bom leitor, né? Sim, isso eu acho que é a base. Eu não sei quem disse, mas quem muito lê tem mais possibilidade de saber escrever. Né? É verdade. E essa questão da literatura infantil, eu sei que tu estás incursionando com sucesso na área da literatura infantil. Né? Os livros que tu escreveu até agora são maravilhosos, né? São bem desenhados, bem escritos e são próprios, têm a linguagem própria, né? Eu sempre digo, já disse outra vez, provavelmente o ano passado eu disse a mesma coisa, eu sinto um ciúme bom dos escritores de literatura infantil. Eu já tentei escrever literatura infantil, mas eu acho que a minha linguagem acaba sendo uma linguagem muito agressiva. Talvez se desse uma adaptada até dar certo. Mas quem escreve literatura infantil tem que ter uma sensibilidade especial. Sim. Tu tem que estar imbuído. É um adulto, né? Em que ele se traveste, né? Ele tem que entrar no universo infantil e é como se ele tivesse voltado entre os 6 e 10 anos. Ou seja, no momento que tu escreve, eu estou imaginando, né? Sim. No momento que tu escreve entre 6 e 10 anos, qualquer livro de literatura infantil, eu acho que tu te transporta para dentro da história. Tu passa a ser aquela criança que tu não é mais, né? É como outros gêneros, né? Tu escreve bastante ficção, tu tem que ter toda aquela tua imaginação fértil e alimentar isso, ser muito imaginativo para construir todos aqueles enredos, né? Então, acho que... E cada um tem uma tendência ou um preparo. Exatamente. Né? Então, eu já tentei fazer alguns textos assim, mas fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Assim. Não gostei nada. Mas pelo menos tentou, né? Eu não ia ser classificado. Mas eu acho que ajuda muito. É uma experiência pessoal. Sim. Talvez se eu não tivesse a Vivi, a minha menina, que o primeiro livro que eu também não me imaginava escrevendo literatura infantil. E um certo dia, quando ela completou 10 anos, há 3 anos atrás, eu lancei o primeiro livro infantil, que é Vivi e o Cão Amarelo. Aí o que eu quis? Então, além porque eu vivi aquele todo, sim, eu sou um pai que eu dou muita atenção para ela, vi toda aquela imaginação dela. Então, é bem como tu falou, tu procura entrar naquele mundo infantil para te tentar, pelo menos, ser o mais verdadeiro possível. Porque tu diz que todos nós temos aquela criança que nós éramos, no meu caso, há 60 anos atrás, né? Continua viva em algum lugar, né? Só precisamos despertar aquela criança, né? Então, a gente recebeu mesmo nos concursos anteriores textos assim que, esse texto poderia ser publicado, mas não como literatura infantil. Exato. Ele era pretensamente infantil, mas ele era tão agressivo, entendeu? Que era assustador, como tu disse assim, isso aí não é um texto. Claro, e não quer dizer que a imaginação da pessoa, desse provável escritor, esse autor esteja errado. É que não está adequado àquela... Depois, então, porque primeiro a gente recebe os textos, quando a gente faz a seleção, a gente não sabe quem são as pessoas, porque cada texto vem com um pseudônimo. Exatamente. Né? Então, depois, posteriormente, a gente faz a identificação. Esse texto, pseudônimo A, é do Belinazzo. Então, posteriormente, a gente sabe quem foi a pessoa. E a gente comentou na comissão que esse é um excelente texto para ser publicado, sim, mas não como um livro infantil. Porque ele ultrapassou em muito. Poderia ser tipo um livro juvenil, assim, daí já muda para adolescente e tal, que é mais agressivo, né? E aí depois tu pega os desenhos também, né? O desenho não pode ser tão infantil,
a ponto de ser um bonequinho com as perninhas, assim, entendeu? Não. Mas ao mesmo tempo não pode ser um desenho que assuste a criança. Não, é. Ou que não tenha nada a ver com o texto que está ali colocado. Tem que haver um casamento quase que perfeito entre o texto e o ilustrador. Sim. Né? Aí ele capta exatamente e aí vai embora. A minha esposa deu um livro desses de literatura infantil, do último livro, O Fantasma de Ferro, para uma criança. Do Mário Trevisan, o texto. Do Mário Trevisan. Não, ele é o ilustrador. Não, ele é o texto. Ele é o autor. Ele é o autor. E aí, como a criança não sabe ler, ela olha os desenhos. E tu mesmo viste o filme. Sim. Ele olha os desenhos, ele sorri. E ele fica encantado com a história. Então, a gente fica imaginando que ele está olhando os desenhos, ele está imaginando a história. Então, claro, a mãe vai ler o que está escrito. Exatamente. Mas, ou seja, tu observa com isso... Já captou aquele... que se tu retirasse a escrita e sobrasse só o desenho foi muito bom também. O desenho encantou a criança. Exatamente. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Então, estamos escolhendo histórias. Quem lê gosta do que ler, entendeu? Então, se tu abstrair o desenho, a história é boa, encanta a criança. Então, se eu pegar com a minha netinha e eu ler a história para ela, sem mostrar os desenhos, ela vai gostar da história. Tá? Agora, se eu der para uma criança que não saiba ler, mas ela olhava aqueles desenhos e os olhinhos brilhavam, entendeu? E sorria, né? E achava muito interessante e dava gritinhos. Eu acho isso assim fantástico, porque isso é a capacidade de imaginação. Então, o desenho ele tem que ser muito forte também. Exato. Então, um completa o outro. Então, eu digo assim, cada vez eu me convenço que não foi uma ideia que surgiu durante o período que eu estava como presidente. Eu acho que era a Lígia, era presidente. Não sei também te dizer nesse momento quem foi que teve a ideia. Mas eu digo assim, quem teve a ideia foi muito feliz. Foi. Entendeu? E está aí comprovando há 9 anos, né? Está entrando 9 anos, com sucesso. Com sucesso. E o melhor que tu falou é muito interessante. E a hora mais verdadeira é vendo aquela criança sorrir. Sim. Que aí tu vê que tu atingiu. Aquele filmezinho é muito significativo. Eu gostei muito daquele que tu repartiu. Muito significativo, assim, né? Porque ele não sabe ler. Exatamente. Mas ele olha o desenho e ele sorri, entendeu? Ele sorri, ele acha a ponta do desenho. Digo, bom, o desenho tem que ser significativo. Porque nós não vendemos os livros, né? Os livros eles têm um custo financeiro alto, que tu sabe, não como autor infantil. O livro infantil acaba custando... O livro infantil com 24 páginas... É o preço de um outro de cento e poucos. Ou mesmo o preço até mais caro. Exatamente. Falando. Então, o livro infantil, ele tem que se valer, ele tem que compensar em termos de qualidade, né? Ou seja, tu vai gastar 10 mil reais, entendeu, para imprimir 600 livros, como aquele ali, e tu gasta 6 ou 7 mil para imprimir um livro com 200 páginas, quando é só livro de... Como o caso da antologia. Da antologia. E não é menos importante, mas em custo financeiro. Então, que o papel é diferente, todo colorido. O papel é mais grosso, a impressão, o próprio desenho em si, que a gente dá R$1.000 para o autor da ação, autor da história, né? Conversa de advogado, né? E depois dá mais R$1.000 para o ilustrador. Então, casam. E mais os exemplares. E mais os exemplares, que a gente doa durante o lançamento, que é feito 2 vezes por ano, no fim do ano. Acho que é 6 ou 7 de dezembro, agora teria que olhar. E depois na Feira do Livro. Tudo é doado. Os que sobraram, alguns exemplares, 3 ou 4 exemplares, parece que foram 4, foi acertado esse ano. Cada acadêmico recebe 4 para distribuir entre os seus conhecidos. Né? Mas ninguém está autorizado a vender nada. Ou seja, não há interesse financeiro da academia. Muito bom. Agora vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Aí no segundo bloco vamos conversar, porque no primeiro bloco falamos bastante sobre esse concurso maravilhoso, essa ação altamente positiva para a comunidade da ASL. Vamos falar sobre o que está nas tuas mãos, a antologia que foi lançada agora na Feira do Livro, agora no início desse mês, no final de abril, início desse mês. E agora vamos a um breve intervalo do programa Argumentos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar?
qual profissão atuar, em quem confiar. É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Bem-vindos ao segundo bloco do programa Argumentos. Vamos dar continuidade a esse papo agradável com o nosso querido João Marcos Haddad Castro, nosso querido amigo e presidente da Academia Santamariense de Letras. No primeiro bloco, nós falamos bastante sobre o 9º concurso de literatura infantil Inês Sofia Vargas. E agora, dando continuidade a esse papo agradável e extremamente cultural, Haddad, nós falamos da importância desse concurso, que é tu mesmo, com as tuas palavras, que tu acredita que é umas melhores ou uma das mais ações positivas que a nossa academia tem. E a antologia, que ela é bem mais conhecida, que a antologia ela é bem mais do que 9 anos, né? Na verdade a academia foi a primeira publicação ainda como Associação Santamariense de Letras, porque a academia é um sucedâneo da antiga associação. Exato. A associação foi criada lá em 1988 e lá em 88 já a academia passou a publicar livros, alguns livros inclusive, né? Que 88, nós estamos em 2020. Não, 98. Eu acho que não é 88. 1988. Então tem 32 anos. A associação teve 20 anos. E depois, em 2006, ela foi transformada em academia. Então, como a academia vai fazer 13 anos. 13 anos agora, né? É 2006. E desde essa época, lá de 88, a academia vem publicando livros, que a academia é uma editora. Sim. Então, se tu fizer uma contagem rápida aqui nessa relação de livros publicados, a grande maioria são livros de diversos autores, né, que são antologias, são conjuntos, né, de escritos dos acadêmicos, mas tem muitos livros também que são publicados com o selo da academia. Exatamente. Então, se tu quiser como acadêmico publicar um livro teu com o selo da academia, né, desde que tu cumpra as condições, qualidade. Claro, submeter a análise. Sim, há uma comissão editorial e vai dizer, olha, esse livro é um bom livro e a academia autoriza a publicação com o selo da academia. Então a academia passa a ser a editora do livro. Exatamente. Não ganha nada com isso, mas dá uma espécie de chancela de qualidade. Exatamente, né? Claro, sem então dúvida. Nós tínhamos, agora o ano passado eu fiz um levantamento rápido, assim, contando 1, 2, 3, entendeu? Tinha mais de 60 livros publicados, né? Com outros nomes, então o pessoal chama de antologia e tal, mas os últimos tempos sai como em prosa e verso, né? Isso. E como em prosa e verso, essa que nós lançamos agora dia 8 de maio. 8 de maio, na Feira do Livro. Ela tem 11 edições já. Então essa obra é uma coletânea de trabalhos feitos pelos colegas, então a gente incentiva, Belinaz, olha, agora até o dia 31 de agosto, eu acho, né? Nós devemos encaminhar a comissão editorial. Isso, já para o material do ano que vem. Para o ano que vem. Isso. Tá? Então até dia 31 de agosto a gente já encaminha, os textos inclusive já devem estar corrigidos por um conjunto de professores e técnicos na língua portuguesa, né? Ou seja, para que a gente tenha certeza de que não há erros de grafia, né? Então tu vai encaminhar, mas primeiro tu vai ter que passar. E não é qualquer um, vou pegar o primeiro professor de português que eu acho ali na esquina, não. São os habilitados são 5 pessoas que são acreditadas pela academia. Então essas pessoas podem fazer. O autor vai lá, apresenta seu poema, sua crônica, seu conto, o seu ensaio, seu panegírico e tal,
passa por essa avaliação, né, de qualidade. Isso não significa dizer que não vai ser lida, ela vai ser lida também, até porque os membros da comissão editorial são pessoas que sabe que são também tem especialistas da língua portuguesa, claro. na língua portuguesa, né? E então, para que nós tenhamos assim um texto que seja realmente de qualidade, não só em conteúdo, não que seja uma história boa de ler, Sim. mas que não contenha erros, né? Sim, isso é. Imagina para uma publicação da própria Academia Santa Maria, ficaria exatamente. Horrível. Então, eventualmente até, e a comissão editorial, tu sabes que ela é bastante exigente, né? Isso já aconteceu comigo, mesmo sendo presidente, né? A comissão liga para mim, olha, Ded, tem total autonomia, né? Tal texto teu, acho que nós temos que mudar aqui essa palavra. Às vezes acontece, tu coloca a mesma palavra dentro da mesma frase, quem sabe vão trocar aqui. Exatamente. Tá? Eu digo, não, sem problema nenhum, porque eu escrevo, tu escreve também, então quem muito lê, bem escreve, então a gente tem a pretensão de achar. Mas não ficamos dizendo de... Não, claro que não. Então eu digo, não, eu por favor, até peço que me indique, sem problema nenhum. Ou seja, a comissão não vai reescrever o teu livro, então, o teu texto, certo. Mas ela vai indicar, olha, Belinazzo, ela sugere, né? Sugere. Ou essa aqui, aqui tá muito agressivo e tal, porque a academia tem uma preocupação também, né? Que a academia não é um órgão político, né? Nem político nem partidário. Né? Então a gente pode falar, eu escrevo muitos textos assim, né, falando da política nacional e tal, mas eu é inaceitável, por exemplo, eu colocar, eu não gosto do partido tal, não gosto do candidato tal. Essa tribuna não é da academia. É evidente, claro. Então, individualmente, nós temos total liberdade. Sim. Né? Aí é o cidadão se manifestando. É o cidadão. Tu sabe, tu foi admitido lá, a gente não pergunta, qual é o teu partido? Exatamente. Isso não interessa para a academia. Claro que não. Não interessa para a academia. Agora, no momento que tu vai colocar um texto no livro com o selo da academia, então nós temos que nos resguardar desse tipo de coisa. Ou então, algum texto que seja muito polêmico em termos religiosos, então, é melhor não se meter nessa seara, né? Não é. Então, tu vai publicar, então tu quer publicar o teu livro, publica o que tu quiser, entendeu? Às vezes temos chulos, às vezes tu vê alguns textos assim que eu até acho engraçado, tal, mas eu não publicaria num texto da academia. Tá certo. Então a academia tem que guardar esse cuidado. E aí tem um cuidado enorme também com a capa, com o acabamento, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um livro... Ele é preparado com todo cuidado e carinho, exatamente. Então, esse ano foi a Lígia. É a Lígia que faz, e o normalmente é organizadora, esse ano também, a Lígia e o Evandro Weider Caldeira, né? Isso. E são aqui, que ninguém nos ouça, né? São muito chatos, e o que é muito bom, entendeu? Então já é um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo. E todo mundo, tu pode, eu não gostei dessa capa. Bom, gosto é gosto, isso é outra conversa. Eu quero saber assim, a qualidade dos textos e a qualidade do acabamento. Que é o que importa, né? É o que importa. Então você vai ler aqui textos com uma página, tem textos com 5, 6 páginas. Exatamente. Mas é um livro agradável de ler, não tão bem acabado, né? E para deixar bem claro, né, Adélio, para contribuindo para a nossa academia, que o leitor, quando tiver esse exemplar em mãos e vai saborear essa leitura, ele tem certeza que está consumindo algo com qualidade. Não é? É lógico que tu vai ter assim, tu vai ler lá 10 poemas, tu vai gostar mais de um, menos de outro. Isso é absolutamente normal. É normal. Não tem como evitar, isso é inevitável. O objetivo não é assim. A comissão editorial não escreve os textos, ela apenas seleciona e observa se tem algum erro grosseiro. Ela é vigilante das regras, né? Tipo assim, aqui devia ter uma vírgula, aqui devia ter uma crase. Isso não muda o texto em si. Para que as pessoas, porque assim como tem pessoas com pouca instrução que leem os textos, tem gente muito instruída e fica muito feio para nós, dizer, mas a academia aqui, olha só quantos erros de grafia tem. E uma entidade já de 30 e poucos anos, ela não pode se dar o luxo de cometer algum deslize. Somando a Associação Santamarense de Letras e a academia, são 33 anos. E produzindo, então, como disse, 60. É preferível produzir um livro de qualidade por ano, no caso dedicado assim ao público adulto. E é o que a ESL tem feito, lógico, né? Eu prefiro um livro de qualidade do que 4, 5 livros que não tem qualidade. É verdade, exatamente. E é importante colocar também, eu sempre faço questão disso aí, entendeu? Dizer, a academia não tem objetivos financeiros, de forma que quem paga o livro
são os acadêmicos. Exatamente. Cada acadêmico paga uma anuidade e esse dinheiro da anuidade é que vai permitir o pagamento de toda a despesa, né? A manutenção, né, da entidade, a gente paga, e a publicação dos livros. Porque a gente paga para fazer a diagramação, tudo, paga uma claro. pessoa para fazer a capa e naturalmente paga para imprimir o livro. Aí depois ele é distribuído, a gente distribui na feira. Isso é importante, né? Isso é muito importante tocar nisso, porque nós falamos até agora da qualidade, que isso é indiscutível. E aquele momento que eu observei lá, é um momento muito prazeroso, eu acho, para os acadêmicos. Tu poderia nos falar mais sobre aquele momento no dia 8 de maio? No dia do lançamento do Em Prosa e Verso, né? A gente já faz questão que seja na praça, para que seja qualquer pessoa pode, porque a gente não escolhe quem vai lá. Não. Todo mundo está convidado, entre todas as pessoas da mais alta categoria profissional, financeira, política, entendeu? Até o cidadão mais comum, chega o cidadão lá, ele entra lá, o sujeito é catador de papel, ele entra na fila lá e ele vai ganhar um livro dele. Não se pergunta o que ele vai fazer com o livro e qual é o interesse que ele tem no livro. A gente parte da presunção que se ele entrou na fila é porque ele tem interesse no livro. Mesmo que ele não vá ler, ele vai pegar aquele livro e dar para um amigo dele. Então, nós distribuímos 200 livros durante a feira, né? A gente separa 200 livros e distribui. Sim, já com aquele objetivo. Terminou. E aí depois... E bem prestigiado pela comunidade, muito interessante. E aí depois cada acadêmico, assim como o livro de literatura infantil vai ganhar uma determinada quantidade, parece que foram 9 esse ano, 10, né? 10, incluindo aquele que foi autografado. Que a gente ganha lá, né? Cada um ganha 10, porque afinal de contas também foram os acadêmicos que pagaram, né? Claro. E o restante dos livros, ele é distribuído nas bibliotecas, de preferência bibliotecas de escolas públicas, ou seja, onde haja assim, porque tu bota numa biblioteca, tu vai ter lá às vezes 2.000 crianças que podem ter acesso ao livro, entendeu? Se não acessa, é outro problema, mas está à disposição. Então fica na biblioteca municipal, né? E fica alguns lá, 50, 60 livros no acervo da academia. Ou seja, o livro de literatura infantil ainda tem, eu sei que já falei isso outras vezes, mas acho uma questão... Mas isso é bom repetir. Né? O livro de literatura infantil ainda nós temos um patrocínio, né? E que a gente agradece muito, né? Mas ainda assim esse patrocínio cobre, assim, exagerando, talvez 30% do custo de produção. Exatamente. Já esse livro do Em Prosa e Verso não tem nenhum patrocínio, ninguém patrocina nada. Mas não dizer que não patrocina nada... E não que fosse proibido, né? Não. É que não fosse... A gráfica Palote deve dar um pequeno desconto. Ali uns 5, às vezes dá 5, às vezes dá 10, então uma forma de patrocinar. Sempre ajuda, claro. A gente agradece muito. Mas eu digo assim, ó, não haveria impedimento. Não há nada no estatuto da academia que proíbe a academia de chegar lá na praça e vender o livro. Diz, vamos fazer o seguinte, vamos vender, custou R$15 para produzir o livro, mas vamos vender por R$5. Repassar. Ou então vamos vender por R$15. Não tem o objetivo de ganhar nada. Vamos só cobrar R$15 para poder tirar os custos. A despesa. Não há nenhum impedimento claro que não. No estatuto da academia. Mas historicamente isso nunca aconteceu. Né? Agora, claro, eu dou para ti o livro. Se tu sai ali na esquina e tu vende, bom, é problema teu, não é problema nosso. Mas eu acho que sempre digo assim, a gente não deve se estressar com aquelas coisas que a gente não pode controlar. Exatamente, foge do teu controle. Então, se eu dou para ti o livro e tu vende ali na esquina, não importa, ou o outro lá vende lá na outra esquina, alguém em algum momento vai ler o livro da gente. Pode até acontecer, né? Ninguém está isento. Agora, mas não é uma preocupação. Foi um momento maravilhoso, foi, né? Foi, sim. Tu vê filas e repete todos os anos, né? Vai jovens, vai dar médio, iniciando na terceira idade, e pessoas... Muito interessante assim, tem alguns que todos os anos estão lá, né? Exatamente. Então tu olha o cara, lá está o cara. Daí eles perguntam, tu que é o Adélio, tu que é o Bernardo, tu que é o Atos, tu que é o Moisés. Às vezes encontro no calçadão, o cara já pergunta, aí doutor, quando é que sai o outro livro e tal? Porque há interesse, né? Que nós estamos, o papo muito bom, nós estamos encaminhando para o final do programa. Eu queria, já que nós estamos falando desse momento, vamos dizer assim, mágico, né? Exagerando um pouco como escritor, um momento muito gratificante para todos os acadêmicos, né? Dar uma visibilidade para a academia e esse ato, que é aquilo que nós falamos, que é a realização mesmo, que tu tenha certeza que a tua obra vai ser lida. Né? Assim, é claro que quando a gente escreve, a gente pode escrever para a gente mesmo, que é uma forma de a gente se manifestar. Bom, eu tenho um sentimento e eu escrevo. Certo. Eu posso escrever e botar numa gaveta. Não há impedimento. Claro que não. Tu tem que garantir a pessoa o direito de fazer isso aí. Tem gente que não gosta de publicar, não tem problema. Agora, outros preferem publicar. Eu acho essa uma forma menos egoísta, né? Porque tu está colocando as tuas ideias, a tua produção
está repartindo com os demais. Eu acho que compartilhar conhecimento, informações, ideias, objetivos e tal é uma coisa muito interessante. Então, eu vendo 100 livros, ou 30, ou 40, ou 50, de repente 10% daqueles que me compraram, que receberam o livro, vão gostar, e os outros nem tanto, mas isso faz parte do jogo, é assim mesmo. Então, é efetivamente talvez o momento mais importante das atividades da academia, o lançamento dos 2 livros durante a Feira do Livro. É muito interessante. O importante é uma entidade com essa história, com essa credibilidade, que ela ser mais vista pela comunidade. Sem dúvida, e aquele, né, porque tem aquele jantar anual de encerramento e tal. Mas assim mais restrito. Exatamente, é um número X. Na praça está aberto em nenhum, todos, exceto por algum compromisso, a presença, estão presentes, quando possível e evidente, todos os acadêmicos, correto? É muito difícil falhar um. Exatamente, todos dão atenção. Acontece, está doente ou isso tem um outro problema e tal, mas é muito interessante. E é uma forma da gente mostrar, assim, né? Que as pessoas, o que é a academia? Exatamente. A academia é um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo de produzir cultura, né? E está lá, a gente está disposto lá, entendeu? Dando autógrafo para as pessoas, uns pegam um livro e vão embora. Outros querem conversar, querem tirar fotos. É muito essa reação que é a reação mais espontânea que tem, né? Eu concordo, Gil. O lançamento é um momento mágico. Eu acho assim, ó, eu sempre comparo assim, o nascimento de um filho, né? Exatamente. Porque é ali que ele está... Tu vem acompanhando, que daí tu está mostrando ele para as pessoas. Está coroando aquele trabalho de meses, né? A Lígia nos cobrando, o Evandro, aquela tensão. Tem textos que a gente sabe que vem sendo burilado há anos. Tem gente que diz, olha, esse texto eu comecei em 2005, entendeu? Exatamente. Só agora eu acho que está maduro para ser mostrado ao público. Então isso é fantástico. Que aquilo que tu falou, de acordo com a personalidade de cada um, tem uns que trabalham muito mais o texto, são mais tímidos para publicar, tem outros que já publicam com mais naturalidade, isso é normal. Publicar significa tornar público. Eu acho que isso é interessante. É uma forma de compartilhar. Que não precisa ser só no livro, pode ser na internet. Pode ser na internet, pode ser. Tu pode escrever um texto, botar num envelope, mandar para um amigo teu. Já tornou público. Tornou público. É isso aí. Mas, Adede, mais uma vez é muito agradável conversar contigo e eu tenho certeza que o nosso telespectador da nossa querida TV Santa Maria, ele fica mais inteirado dessas atividades culturais, que reclamam muito, né? Isso virou meio um jargão. Santa Maria não é. Mas é a cidade de cultura, sim, ela tem muitas. Talvez falta divulgar um pouco mais. Sim. Né? E isso, então, eu quero te dar parabéns. Todas as instituições lutam com dificuldade, até mesmo em de divulgação, por isso que é importante. Exatamente. O nosso espaço, esse programa Argumentos, foi criado com esse objetivo. Fala de música, em geral, com esse foco mais da produção cultural de Santa Maria. Então, mais uma vez, eu agradeço a tua presença, tu atender a nossa produção. Muito obrigado pela tua presença. Meu querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.